tudo isso, porque Ele tem misericórdia de nós a cada dia, as suas misericórdias não têm fim. Que a gente não merece nada do amor que Ele tem por nós, a gente não merece que o Espírito Santo esteja agindo por meio de nós, né? Com coisas tão poderosas, né? Mas mesmo assim Ele teve misericórdia de nós e continua tendo a cada manhã, a cada dia. As misericórdias dele por nós se renovam e a gente sente a presença dele e a gente tem a oportunidade, a gente tem essa graça de a gente poder falar com ele, a gente pode orar. E é maravilhoso isso, né, irmã Daiane? Sentir a presença de Deus, sentir o Espírito Santo agindo em nós. É algo muito tremendo. Sim, amém. Vamos então ler em João 16:8. A irmã pode abrir para nós. Amém. João 16:8. Glórias a Deus. Amém. A palavra nos diz: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Glória a Deus. E realmente é só o Espírito Santo que nos convence dos nossos pecados, porque a gente é pecador, a gente não merece a graça de Deus, como a gente acabou de falar, né? Que as misericórdias de Deus para nós são infinitas e é somente o Espírito Santo que nos convence do nosso pecado. Né? Porque o homem, em toda a sua arrogância, em todo o seu pecado, durante a história, na Bíblia a gente vê isso, né? O quanto o homem é teimoso, né? A gente vê lá no Êxodo, quando Moisés estava levando o povo de Israel para fora do Egito, a gente vê a misericórdia imensa de Deus que ele tem pelo povo de Israel, porque aquele povo ele era muito, muito teimoso, ficava insistindo, querendo suas coisas, seus favores, assim, dados de mão beijada, em forma de expressão, né? E Deus tinha misericórdia daquele povo, né? As misericórdias dele são a razão de não sermos consumidos. Amém. Né? Deus é tão misericordioso que enviou a nossa irmã Ana para nos ajudar também. Ouviu Aleluia. minhas orações. A irmã Ana pode Amém. passar. Amém. Como nós lemos nesse versículo, o Espírito Santo nos convence do pecado, né? E é incrível assim, irmã Evelyn, irmã Ana, que quando a gente peca, nós temos a presença de Deus, nós temos o Espírito Santo em nós, nós não nos alegramos no pecado. Nós nos sentimos mal de estar pecando e é esse sentimento que é o arrependimento que o Senhor fala na sua palavra, né? Que o Espírito Santo nos conduz ao arrependimento. E se temos realmente a presença de Deus, nós não permanecemos no erro. Porque quem tem o Espírito de Deus não se alegra em estar fazendo errado. Claro, ali no momento a gente às vezes não percebe, né? Não dá importância, mas quando nós percebemos o nosso erro, vem aquele sentimento, né? Meu Deus, eu pequei, eu errei. E é esse o poder que Jesus nos deixou, né? Do seu Sim, Espírito. e é bom a gente sentir esse sentimento, né, irmã Ana? Porque se a gente não sentisse esse sentimento de tristeza, assim, quando a gente faz algo errado, a gente provavelmente não se arrependeria do que a gente fez. Porque a gente não se Exatamente. sentiria mal por ter feito. Quando nós temos o Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele não age somente ali, né? Não é só uma influência, mas ele está dentro de nós. Então, se ele está dentro de nós, e é uma característica do Espírito Santo, ele é totalmente sensível ao pecado. Ele rejeita o pecado. E é isso que nós sentimos quando nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Isso que a irmã Daiane disse. Porque se o Espírito Santo rejeita e ele está dentro de nós, automaticamente ele vai implantar a natureza dele em nós. Então nós vamos olhar para o pecado e a gente vai ficar assim, meu Deus, eu fiz isso a minha vida inteira, por que eu fiz isso? Isso é a ação do Espírito Santo, como a irmã Evelyn também falou. Essa questão de olhar para o pecado, alguma coisa que tu fez, tu ficar, meu Deus do céu, Jesus me perdoa, é uma ação do Espírito Santo. E é uma ação maravilhosa do Espírito Santo. Nunca que nós devemos procurar não sentir esse desprezo e nos sentir mal quando nós pecamos, mas sempre buscar o Espírito Santo continua agindo assim na minha vida, que eu me sinta muito mal quando eu pecar, né? Que eu chore, que eu me arrependa e que eu abandone o pecado para que eu possa alcançar a misericórdia do Senhor.
Amém, glórias a Deus. Também é muito. Eu estava pensando nisso ontem, ainda de noite. É incrível como todas as coisas são dirigidas pelo Senhor, né? Que o Espírito Santo nos ensina, nos conduz quando a gente se dispõe a fazer a sua vontade. Nós estávamos numa luta para escolher um assunto para trazer hoje. E assim de noite, eu recém tinha chegado do trabalho. E eu tava pensando, meu Deus, o que a gente vai falar? E eu até mandei, acho que um áudio, né, no grupo, se as irmãs tinham tido alguma ideia. E eu falei, por que a gente não fala sobre o Espírito Santo, sobre a presença de Deus? E sem eu saber, as irmãs já estavam conversando sobre esse assunto, né, durante a semana. E acho que foi a Evelyn até que falou, a gente estava pensando em falar sobre isso mesmo, né? Para os irmãos entenderem como Deus trabalha, né? Deus dirige todas as coisas e nos dirige o que a gente vai falar, como a gente vai agir, quando a gente se dispõe a obedecê-lo, a seguir, né, a sua Quando nós vontade. procuramos ouvir a voz de Deus e a voz do Espírito Santo, ele dirige as coisas. Porque se nós estamos comprometidas, por exemplo, nós recebemos essa escala durante a semana, no final de semana. Aí a gente se desespera, a gente fica pensando, meu Deus, mas por que eu, às vezes, né? Por que eu? O que eu vou falar? Mas aí a gente pensa, não, mas não é só um programa, né? Como as irmãs até da UF dizem, né? É um culto no celular. E eu acho isso muito bonito porque é verdade. Não é somente um programa de rádio, nós estamos aqui falando, não estamos aqui somente para aparecer. Tô aqui porque eu quero aparecer, não, porque nós somos bem envergonhadas, a gente não gosta de aparecer. Mas aí, quando nós pensamos que isso não é só um programa, mas que há pessoas ali que estão nos ouvindo que precisam de uma palavra vinda de Deus e não de nós mesmas, porque como Paulo disse, que a pregação dele ela não era por sabedoria humana, mas por direção do Espírito Santo. Porque é ele que sabe o que cada um dos nossos irmãos precisa ouvir. E até mesmo o que nós precisamos ouvir. Porque muitas vezes nós estamos cumprindo uma escala, fazendo alguma coisa, mas nós também precisamos de algo da parte de Deus. E às vezes Deus usa a nós mesmos para falar com nós mesmos. Isso é algo incrível, chega a ser engraçado também. Mas é assim que Deus trabalha. E aí nós conversamos, fizemos o grupo, nos comprometemos em buscar a vontade de Deus para saber o que nós deveríamos falar aqui. Então, se ele viu, se comprometeram comigo, elas querem que eu diga o que elas devem falar. Então, por que Deus não vai se comprometer conosco também, né? Por que ele não vai dirigir as coisas também? Amém. Então, meu irmão, minha irmã que está ouvindo este programa, se você está lutando com alguma coisa, se você precisa de um auxílio, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Peça ao Espírito Santo que ele venha conduzir as suas decisões, os seus caminhos. E eu tenho certeza, né, o que a gente pede para o nosso Pai, ele não vai nos dar. Tenho certeza que ele vai se alegrar conosco. A minha filha está ali pedindo a minha vontade, se esforçando, e ele vai dar a vitória para cada um de nós. Amém? Amém? Amém. Nós vamos então ouvir um hino nesse momento. Amém? Sonidos del cielo que nadie ha escuchado, cosas que no son normales, cosas sobrenaturales, por la fe sucederá.
Amém. Glórias a Deus. Nós voltamos. Então, meus irmãos, nós temos que pedir para os irmãos se inscreverem no nosso canal da Rádio Restauração Online, deixar o seu like, compartilhar, deixar um comentário. A gente estava vendo aqui o chat, 3 comentários apenas. Vamos comentar sobre o programa. Gosta de comentar. Gosta muito. Amém. Porque você compartilhando, você curtindo os vídeos, ajuda, né, o ministério a divulgar, né, anunciar a palavra de Deus. Exato. Nesse momento, né, tão difícil da pandemia, então é a única forma que nós temos de evangelizar à distância, de alcançar né? algumas pessoas que ainda sentem muito medo de sair pra rua, né? Isso. Por mais que tenha Verdade. passado um ano, algumas pessoas ainda se sentem, né, amedrontadas e ficam em casa e não tem contato com ninguém. E aí Deus nos deu essa maravilhosa plataforma, né? E essa oportunidade de evangelizar outras pessoas, né? Algumas pessoas mexem comigo, eu sempre falo de evangelizar, mas é importante falar. Sim, até os irmãos que estão acometidos com Covid em casa. Eu lembro quando eu tive Covid, que eu não podia sair, né? Então eu ali passando mal, mas assistindo, né, a programação. Então é importante, meus irmãos, compartilharmos, curtirmos, deixarmos comentários no chat para incentivar os irmãos que estão se esforçando para trazer uma palavra. Amém? Amém. Glórias a Deus. Então, nós vamos falar continuar falando sobre o Espírito Santo, né? A irmã Ana vai ler, então, uma palavra sobre A descida do Espírito Santo. sobre a descida do Espírito Santo. Amém. Lá em Atos 2 é uma palavra muito conhecida. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, vem do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estava habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judeia e Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilia, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. Amém. Então, o Senhor, ele diz, né, nessa palavra, ele diz para os nossos irmãos eles permanecerem, né, buscando o Senhor para que a gente pudesse ser revestido de poder para anunciar, né, essa palavra. E eu estava pensando, talvez alguns dos nossos irmãos não tenham recebido ainda, né, o batismo com o Espírito Santo. Então a gente pensou em trazer o testemunho de como foi o nosso batismo, né? Deus proveu a irmã Ana, Mais uma. porque a irmã Evelyn teve que sair mais cedo, né? E Deus é misericordioso, enviou a nossa irmã para nos ajudar, amém? Então, Amém, glória a Deus. então nós vamos ouvir então como foi a descida do Espírito Santo na vida da irmã, como a irmã foi batizada. Conte para Amém. nós. Contarei. Bom, eu me lembro que foi bem logo quando viemos para o ministério. Eu tinha 8 aninhos de idade e já fazia alguns meses que estávamos no ministério congregando já. E eu me lembro que foi uma confirmação de Deus para estarmos neste ministério. Porque a mãe estava orando e pedindo para Deus, Deus, nos confirma se é este o propósito, se é este o lugar que o Senhor tem para nós estarmos. E daí passou alguns meses, eu me lembro que passou acho que 2 ou 3 meses, e o Senhor me batizou com o Espírito Santo. Eu me lembro que foi num ensaio, um ponto muito importante.
num ensaio do coral infantil. Nós estávamos lá em cima, na salinha onde ensaiávamos, cantando o hino Dias de Elias, se não me engano, o da Lauriette. Ele vem brilhando como o sol. Era esse que nós estávamos cantando. E a glória de Deus tomou conta daquele ensaio. E eu me lembro que eu, pequena, sentada em um banquinho, uma riqueza de detalhes, bem detalhista que sou, estava sentada em um daqueles banquinhos que hoje em dia nem tem mais ali, já foi muito modificado. E a Prof. Jaciele estava do meu lado. E eu me lembro que eu comecei a chorar muito e sentir a presença de Deus. E comecei a falar assim. E eu falei pra prof, eu fui batizada com o Espírito Santo. E desci, quando o coral desceu e foi ali pro culto, como tínhamos o costume, descíamos do ensaio e íamos ali, ficávamos junto no coral. Eu fui correndo falar pra mãe, a mãe começou a chorar. E foi lindo a experiência. E como é incrível nós sentimos a presença de Deus. É uma coisa inexplicável. Como a irmã Evelyn falou uma vez, não existem palavras possíveis para explicar o que é este sentimento. A glória de Deus, a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. E eu me lembro que quando a Prof. Jaci falou, foi uma experiência incrível com aquele momento assim, de contar para minha mãe, eu fui batizada. E então Deus confirmou através desta parte, esta revelação, Deus acabou confirmando o ministério para estarmos aqui. E aqui já estamos uns 6, 5 anos aqui no ministério, desde os meus 8 aninhos de idade. Glórias a Deus. E a irmã consegue descrever o que tu sentiu no momento que a irmã falou, assim, em línguas pela primeira vez? Como foi? Porque muitos irmãos não tiveram essa experiência, né? E já me perguntaram, inclusive, né? Mas como que é que tu sentiu? Como que me explica essa coisa? E muitas vezes a gente não sabe explicar, né? Sim. A irmã consegue explicar. Vamos ver. Bom, eu me lembro que eu estava chorando muito, sentindo aquela presença de Deus, assim, muito forte. E eu comecei a chorar e entrando no mundo espiritual, eu creio. Uhum. O nosso espírito, no momento, com certeza, não sei a explicação, digamos, lógica, assim, de fato, da parte da teologia, digamos assim, como é realmente, né? Mas eu me lembro de sentir muito forte a presença de Deus, como sentimos no culto, tanto quem não é batizado com o Espírito Santo, quanto quem é. E de chorar muito e eu lembro que foi algo muito forte. Não foi como sentimos, por exemplo, em um culto a presença de Deus. Foi algo a mais. Parecia que não tinha mais, não estavam mais as crianças ali, não estavam mais a Prof. Jaci, não estavam mais as professoras, as crianças ali. Parecia que eu tinha entrado mesmo em outro mundo, em outro lugar. Com certeza foi no mundo espiritual. E eu lembro que eu senti essa, podemos dizer assim, a graça de Deus, essa glória que é. E eu falei. Eu acho que dá pra dizer que é realmente um encontro que tu tem com Deus naquele momento. Eu acho que não é uma explicação lógica, que não podemos explicar de forma lógica, né? Mas eu acho que essa seria, não sei, a melhor explicação ou a melhor forma de descrever isso. Porque, né, se é algo inexplicável, eu acho que dá pra dizer é o encontro que as pessoas têm com Deus, né? Sim, exatamente. Porque é importante dizer que após o batismo com o Espírito Santo, o Espírito Santo, ele vem, ele traz mudança pra tua vida também, né? Sim. Porque ter o Espírito Santo não é somente chegar ali, pular, né, gritar, fazer e acontecer e no outro dia voltar a fazer as mesmas coisas que fazia antes, não. Isso até tu sentiu a presença de Deus, mas o encontro verdadeiro com o Espírito Santo é esse, né? Que te leva à mudança, que realmente trabalha na tua vida. Amém. Sim, Glórias exatamente. a Deus. Eu não iria comentar, mas a irmã Ana me fez lembrar de uma coisa muito importante. Esta parte do encontro.
E é verdade, a mudança de vida. Vou contar a experiência, o que aconteceu depois. Acho que convém. Conta, porque eu me lembro da Ana, da Ana pulando pela igreja depois do batismo. Sentiu uma diferença. Glória a Deus. Bom, quem me conhece, né, desde essa idade, né? Era uma menina muito alegre, muito feliz, assim. A pipoquinha, como as meninas me chamam, no coral até hoje. A Mana Kézia. E houve esta mudança. E a mudança total, digamos assim, tanto de personalidades, de coisas que deveriam ser mudadas, de criança, quando é pequena, muito elétrica, muito desde pequena, muito agitada. Essas mudanças aconteceram. Tanto que nós, este ano passado, frequentemente, nós estávamos comentando, né, irmã Ana, sobre essas mudanças. Nós, as meninas, estávamos reunidas e comentando sobre isso. Nossa, como nós mudamos, né? E nessa parte, depois do batismo com o Espírito Santo, eu me lembro que nós viemos da Assembleia de Deus. E eu era pequenininha, tinha 8 anos, então eu usava calça pra ir pra escola. E eu me lembro que não precisou a minha mãe vir falar comigo, olha, nós estamos em outro ministério, nós aprendemos agora que usamos outro tipo de roupa e que o Senhor se agrada disso. O Espírito Santo colocou no meu coração e eu peguei todas as minhas calças que eu tinha, coloquei numa sacola e entreguei pra mãe e falei, mãe, quero usar saia. As meninas do coral, agora elas usam saia e eu quero usar saia. E eu quero ir pra escola de saia. E foi lindo. A mãe chorou bastante também nessa parte porque foi a mudança, como a irmã Ana disse. O Espírito Santo começa a semear no coração. O Espírito Santo começa a tocar no coração. Ele faz a mudança. Então, foi uma experiência incrível. Glória a Deus. Glórias a Deus, amém. Então, eu também quero deixar o testemunho, né, do meu batismo. Faz muito tempo, há muitos anos atrás. Eu também tinha 8 anos quando eu fui batizada, né? Eu fui batizada no mesmo dia que a minha irmã. A gente foi numa campanha, eu lembro que, acho que uma semana antes dessa campanha, minha mãe já vinha falando comigo, com a minha irmã. Na verdade, ela sempre falou pra gente sobre o que era o batismo com o Espírito Santo, como ela tinha sido batizada, e a gente ficava, que interessante, eu quero isso. E aí, naquela semana, ela ficou dizendo pra gente assim, olha, filhas queridas, quando vocês estiverem lá buscando a Deus, peçam para que Deus venha batizar vocês com o Espírito Santo, fiquem glorificando a Deus, liguem a mente aos céus e fiquem pedindo, Deus, me batize com o Espírito Santo. E eu tenho certeza que Deus vai batizar vocês. E a gente ficou com aquilo, né? E eu cheguei lá na campanha e eu sempre fui muito tímida, né? Então, acho que uma das coisas que mais impedem o batismo é a timidez, né? A gente fica preocupado com o que os outros vão ver. Ai, meu Deus, será que eu vou pular? Será que eu vou ficar falando muito alto? Mas não, né? A gente tem... Não importa. A gente tem que esquecer o que tá na nossa volta, né? Verdade. Então, eu me concentrei, fiquei orando. Foi na oração final da campanha. E a minha irmã, ela foi batizada antes de mim, né? E eu vi ela, assim, falando em língua, assim, meu Deus, ela recebeu o batismo. E eu, meu Deus, eu não quero... E eu comecei a ficar preocupada, né? Eu não quero ficar sem receber, né, a tua presença. Eu queria ser cheia de Deus, né? Eu queria ser transformada. Eu penso que Deus já vem trabalhando no nosso coração, né? Para que a gente venha se entregar para Ele, né? E realmente querer aquilo. Porque para tu ser batizado, tu tem que querer Deus, querer servir a Ele. E eu fiquei orando, meu Deus, eu quero ser cheia de Ti, eu quero ser usada por Ti, eu preciso do Teu Espírito. E comecei a chorar ali, sentir algo diferente. Não lembro com detalhes, porque faz muito tempo. Mas eu comecei a chorar, comecei a glorificar. E começou a vir algumas palavras na minha mente que eu fiquei, ai meu Deus, será que eu não estou imaginando coisa? Eu posso ter ouvido algum irmão falando essa língua e aí eu vou estar pecando se eu vou estar imitando. Só que não, era Deus colocando as palavras, né, na minha mente.
E aí um irmão veio orar por mim e ficou orando para Deus me batizar. E ele disse assim, abre tua boca e fala em línguas. E eu senti assim algo assim dentro de mim bem forte e uma autoridade de Deus. E perdi aquele medo, sabe? E falei em línguas. Eu fui batizada naquele momento. E senti assim algo me incendiando, sabe? Algo que eu nunca tinha sentido antes. E pela misericórdia de Deus, porque eu sou muito tímida, né? Eu tinha esquecido naquele momento as pessoas que estavam na minha volta. Então é importante, meu irmão, minha irmã que está assistindo, se você é tímido, se você é envergonhado, você tem que buscar a Deus, somente a Deus, né? No momento do culto, se esquecer do que está na sua volta, do que podem pensar, não vão pensar nada. Vão pensar é que tu é cheia de Deus, é isso que vão pensar. E eu também, eu notei quando acabou a campanha, parece que assim, o mundo mudou, sabe? Eu olhava assim para as coisas com mais admiração, eu sentia assim, meu Deus, como tu pode ter criado essas coisas tão incríveis? Eu olhava assim pro céu, meu Deus, olha que coisa linda. Tipo, A nossa vida muda completamente, eu né? sentia a presença de Deus em cada coisa, sabe? Nas pequenas coisas. Exato. E cada decisão que eu ia tomar, eu sentia, assim, que Deus me direcionava. Ou, quando eu tinha, assim, alguma coisa que eu poderia fazer de errado, eu parava e sentia, assim, algo falando dentro de mim, não, isso não agrada a Deus, isso vai te levar para um mau caminho, então toma esse outro caminho que é melhor. Tu começa, a tua percepção se expande. É isso que eu me lembro, né, de ter sentido assim naqueles dias. Assim, aquela semana, assim, foi assim, tremendo. Eu sentia Deus em tudo, né? Eu queria falar Isso línguas o dia inteiro. Isso é justamente a renovação da mente, né? Isso. Que está em Exato. Romanos 12:2. Que ali fala, né? A renovação da mente, né? A transformação. E eu consigo ver vocês me falam assim, eu lembrei, é exatamente isso, a renovação da mente. Isso. Que tu disse que se expande, né? Porque o que é a renovação da mente? É a natureza do Senhor sendo implantada em ti. Exato. E é isso que é o Espírito Santo dentro de ti, isso que é o batismo com o Espírito Santo. É isso que causa a mudança, toda essa transformação. Não foi por força, né? Como diz a palavra, não é por força, né? O Espírito Santo não ficou te batendo ali pra parar de Sim. usar a calça. Não, ele te mostrou por que realmente tu não deveria usar a calça, né? Ele falou contigo, de alguma forma ele falou contigo, tu sentiu que tu não deveria usar e tu já não amava mais aquilo. Exato. Eu passei por uma experiência assim, um pouco antes de eu vir pro Ministério da Restauração. Eu vi que Deus estava trabalhando em algumas coisas, tirando algumas coisas que me prendiam. No outro ministério, eu fazia uma atividade, não convém falar atividade, mas eu tinha uma atividade naquele ministério que eu participava. E um dia eu cheguei aqui e a irmã Patrícia, do irmão Gerson, ela conversou comigo. E eu não entendi por que ela estava me falando sobre aquilo, eu nunca tinha conversado com ela sobre aquilo. E ela me fez ver ali, totalmente usada por Deus, me fez ver o outro lado da situação, né? Era uma atividade que aparentemente era uma coisa que agradava ali os adolescentes, as crianças. Mas ali ela me passou como Deus vê aquilo. E eu lembro que eu cheguei em casa, assim, até um pouco estressada, assim. Não, mas eu gosto de fazer e vou continuar. E eu lembro que eu fazia isso todo sábado. E eu lembro que eu acordei naquele sábado, né, no sábado. Depois eu vim aqui em uma quarta-feira, a irmã Patrícia conversou comigo. No sábado eu ia fazer essa atividade na igreja. E eu acordei, assim, sem vontade nenhuma de ir. E eu disse, ué, mas eu sempre gostei, por que, né? E aí ficou martelando tudo que a irmã Patrícia me falou na cabeça, assim. E aí eu lembro que de tarde tinha ensaio do coral daquela igreja. E eu fui no ensaio do coral. Eles chegaram, por que tu não veio de manhã? Eu disse, não vim só, não vim. E aí eu comecei só a ir nos ensaios do coral à tarde e de manhã eu não ia para essa atividade. E aí Deus começou a falar comigo. E eu simplesmente perdi a vontade de fazer aquilo. E eu percebi que aquilo não agradava a Deus, porque não tinha por que fazer. Talvez um dia, né, eu conte pros irmãos qual é a atividade, mas era algo que não tinha o porquê e era algo que realmente estava desagradando a Deus. E eu simplesmente parei de fazer aquilo. E eu vi que aquilo foi uma ação do Espírito Santo. Tanto que quando eu vim para o Ministério da Restauração, eu olhei para aquilo e disse, meu Deus, que vergonha. Jesus, que vergonha. Sabe? E com a calça foi assim também. Não foi uma coisa que minha mãe olhou para mim e disse assim, tira a calça. Não. Foi uma coisa que eu decidi, né? O Espírito Santo decidiu por mim. Depois ele disse, né?
vai agindo, e depois eu simplesmente parei de usar a calça. E não é algo que a gente sente falta. Mano, pode, mas sente falta da calça? Não. Nós não sentimos falta. Por quê? Porque o Espírito Santo já trabalhou, ele já mostrou e ele já mudou isso, ele já tirou isso de nós. Exatamente. Ele tirou a raiz desse amor por uma calça, que tá bem claro na Bíblia que não deve, né? A mulher não deve usar roupa peculiar do homem e o homem não deve usar roupa peculiar da mulher. É o que tá escrito na Bíblia. Às vezes parece que as pessoas tapam, né, os olhos para essas palavras, assim, e usam. Mas aqui, quando eu li essa palavra, eu disse, Deus, eu passei anos da minha vida pecando, achando que eu estava certa em usar aquilo, em fazer aquilo. Mas aí o Espírito Santo trabalhou na minha vida, como trabalhou na vida da irmã Daiane, em alguma coisa depois do batismo, né, expandindo, né, trazendo esse amor pelas coisas que Deus fez. Trabalhou na vida da irmã Ana Paula de uma forma maravilhosa, né, tirou esse amor, foi agindo, né. E sim, o Espírito Santo, ele age nesses desvios de caráter também, né, não que as irmãs tivessem, né, mas às vezes, né, uma pessoa batalha com o Espírito Santo tem um desvio de caráter, o Senhor vai lá e ele mostra, ele age, né, ele não envergonha a pessoa na frente de todos, mas ele age no íntimo ali, quando tu dobra os teus joelhos pra orar, ele começa a te mostrar algumas coisas que há dentro de ti, né, porque quando nós oramos, quando nós lemos a Bíblia, eu já passei por isso, de orar e ler a Bíblia e começar a sentir algo estranho, um vazio, alguma coisa que estava errada comigo, e Deus começava a falar, olha só, tem algumas coisas que eu preciso tratar contigo. E Deus ia tratando aquelas coisas e depois de um tempo, né, eu percebia que era algo errado, que estava talvez um pensamento que eu, né, estava ali firme naquilo, mas isso são coisas que o Espírito Santo vem para tirar de ti, para que nós possamos, conforme os dias, nós possamos ficar mais parecidas com Jesus. Olha que lindo isso. Sim. O Espírito Santo, ele tem esse papel de nos deixar mais parecidas com Jesus. Sim. É para isso que nós estamos aqui, né? Para isso que nós estamos aqui, né? Para pregar o Evangelho não somente com palavras, né? Porque falar é muito fácil. Realmente falar é muito fácil, né? Algumas pessoas pegam a Bíblia, lê um versículo, interpreta da forma que quer e sai pregando alguma coisa, às vezes até errado. Mas é fácil falar, então ela vai lá e fala, né? Mas o difícil mesmo é tu viver isso. Exatamente. Porque tu pode ter lido a Bíblia de capa a capa 6, 7 vezes, mas isso não me impressiona. Isso não impressiona Deus também. O que nos impressiona e o que deixa Deus, assim, te amando, assim, de uma forma, é o quanto tu batalha pra viver isso aqui. Exato. E o quanto tu ora e pede, Deus, me dá entendimento pra que eu não venha interpretar isso aqui da minha forma. Mas que eu possa, né, não com sabedoria humana, como o Paulo falou, nós falamos há alguns minutos atrás, né. Paulo disse que ele não pregava com palavras de sabedoria humana. Porque isso aqui não é algo humano. Isso aqui não é algo humano. Tem que buscar muito, muito Deus para entender isso aqui. Para entender a profundidade do que está escrito aqui. A descida do Espírito Santo é algo que nunca tinha sido visto. O Espírito Santo é algo que a gente não consegue explicar. As irmãs aqui não conseguiram explicar o que é o realmente, né? Porque realmente não é algo que dá para explicar. Né? As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Nós precisamos estar conectados com Deus. Vivendo uma vida com Deus. E buscando viver isso aqui. Porque se nós vivemos isso aqui, o Espírito Santo nunca vai se afastar de nós. Amém. Mas ele vai continuar agindo nas nossas vidas. Amém. É importante a gente também não entristecer o Espírito Santo, né? Porque nós somos o templo do Espírito Santo. Então a gente deve cuidar desse templo e procurar fazer as coisas que agradam ao Senhor, que não venham entristecê-lo. Vamos ler então em Efésios 4, 30 ou 32. A irmã Ana Paula pode ler rapidamente. Rapidamente. Efésios 4, 30 ou 32. Aqui, 4. 30 ou 32. Nos diz assim: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda armadura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia serão tiradas de entre vós. Antes, sede uns para os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo.
Glória a Deus. Então, glórias a Deus. Então, os irmãos que têm dúvida, né? Meu Deus, será que eu tenho o Espírito Santo em mim? Será que eu nasci de novo? Aqui Deus nos mostra, né, que um sinal de que nós nascemos de novo, que nós temos a presença de Deus nas nossas vidas, é essa mudança, essa transformação, né? Os frutos do Espírito. A gente, se a gente pecava, a gente não vai pecar mais. Se a gente xingava, a gente não vai xingar mais. Se a gente se irava por qualquer coisa, a gente não vai se irar mais. E se porventura nós pecamos, nós vamos nos arrepender, nós vamos nos sentir mal por aquilo, vamos tentar não praticar mais aquilo, porque o Espírito Santo, ele faz isso, ele nos limpa, ele renova a nossa mente, muda os nossos pensamentos, né? Isso vai além do entendimento humano, além do que nós estamos acostumados a ver, né? Então, há uma transformação. Então, meus irmãos, vamos procurar ser santos, não entristecer o Espírito do Senhor, ao qual fomos selados, né, para o dia da vinda de Deus. Vamos ler rapidamente o chat antes que acabe o programa. Amém. Quem está participando conosco? Irmão Bruno Soares, glória a Deus. Irmã Lília Maria Soares Alves. Irmã Ana Thomas, glória a Deus. Rapidamente. Matheus Santos. Prisca de Benacô, glória a Deus. A irmã Ana Júlia, a irmã Pâmela Severo, glória a Deus. Glórias ao nome do Senhor. Deus abençoe a cada um que esteve conosco nesse Amém. programa. Glórias a Deus. Deus abençoe a todos os irmãos. Vamos nos despedir, então, todas juntos? Paz, oração e união. Deus abençoe os irmãos. Não se apagará. Transforma lo que soy, que sea